Todo mundo vê o Japão como o futuro, a tecnologia, a organização perfeita. Mas, para um jovem jogador brasileiro, o Japão pode ser o lugar mais frio e silencioso do mundo. O sonho europeu é clichê, mas o sonho japonês tem uma ironia cruel. É a organização levada ao extremo, onde o erro não é tolerado e a emoção é uma fraqueza. Essa é a história de Marcos. Ele tinha 20 anos, era zagueiro, alto, forte, o típico back que impunha respeito na área, mas que chorava escondido ao ligar para a mãe. Ele não era um fenômeno, mas era sólido. Depois de passar anos vagando por times de base do interior de São Paulo, o empresário dele, um sujeito gordo e vaidoso chamado Gilberto, apareceu com o bilhete premiado. Um contrato de formação no time Kyoto Phoenix, da J2 League, no Japão. Gilberto vendeu o sonho. Um ano lá a Marcos. Disciplina, vitrine, dinheiro no bolso. Para a família de Marcos, que vivia de aluguel em uma kitnet, o Japão era a salvação. Era a chance de ter uma vida inteira de contas pagas. A promessa de salário era modesta, mas para a realidade brasileira, era ouro. Marcos não hesitou. Beijou a mãe e o pai, que usaram a única economia da vida para comprar a mala e um casaco grosso, e partiu. A viagem durou 30 horas. A chegada, em Osaka, foi o primeiro soco na alma. O Japão não era quente como o Brasil. Era cinza e chuvoso. E o mais importante, ninguém falava português. O olheiro japonês que o esperava apenas fez uma reverência profunda, o que para Marcos soou como um silêncio opressor. Mas o maior choque veio na hora de assinar o contrato final. Gilberto, o empresário, não estava lá. Havia mandado um e-mail dizendo que teve um problema. Marcos assinou o papel, que estava todo em kanji, sem entender uma única palavra legal, confiando na promessa que já parecia uma mentira distante. A única coisa que o aquecia era uma fotografia gasta da mãe, que ele guardava na carteira. Mas o que Marcos não sabia, ao se curvar à disciplina japonesa, era que Gilberto já havia sumido com o percentual da negociação, e ele estava oficialmente sozinho, a 18 mil quilômetros de casa, e com um empresário que desapareceu antes da primeira neve. O alojamento não era o prometido. Não era um apartamento moderno, mas um quarto espartano, no subsolo do estádio, compartilhado com outros 2 jovens africanos que também mal falavam inglês. A comida era arroz, peixe cru e disciplina. O choque cultural foi brutal. O Japão é um país de regras silenciosas, e Marcos era barulho. No treino ele jogava com a raça brasileira, gritava, reclamava. O técnico japonês, um senhor rígido e formal, o chamou de lado no primeiro dia, e através de um tradutor frio, disse: "Aqui você não grita, você executa. O futebol é organização, não emoção. Você é um profissional, não um torcedor." A partir daquele momento Marcos foi isolado. O maior conflito não era tático, era de comunicação. Ele não entendia as instruções do técnico. Os passes vinham de surpresa. O vestiário era um código de silêncio. Ele não podia reclamar, não podia chorar, não podia nem mesmo comer até o último grão do prato antes dos mais velhos. Sua paixão pelo jogo, sua ginga, era vista como indisciplina. A solidão tornou-se uma doença física. Ele passava as noites ligando para a mãe no Brasil, mas só podia dizer que estava tudo bem. E que em breve o salário cairia. O dinheiro, claro, não vinha. O clube alegava atraso na burocracia do estrangeiro. Matheus percebeu que para o clube ele não era um jogador, era uma ferramenta. E a maior tortura era a pressão psicológica. A cada erro, o treinador fazia uma reverência formal, mas com um olhar que dizia: "Você está desonrando nosso time." Ele sentiu o medo. O medo de falhar, de ser dispensado, de ter que ligar para o Brasil e dizer que o sacrifício da família foi em vão. O corpo começou a falhar sob a dieta restritiva e a falta de sono. Ele teve a sua primeira lesão séria, um estiramento na coxa. E Zeca, o empresário, inalcançável. O futebol no Japão, para ele, era uma prisão silenciosa, onde o muro era feito de regras e o cadeado, de um idioma que ele não entendia. Ele se viu sozinho no fisioterapia, repetindo a única frase que sabia em japonês: "Arigatou, obrigado." Era o único sinal de que ele ainda estava vivo. Foi nesse momento que ele pensou em desistir, deitado no tatame gelado da sala de fisioterapia, mas a disciplina japonesa havia ensinado uma coisa: você pode cair, mas jamais desonrar. Marcos não desistiu, mas mudou. Ele canalizou a raiva e a solidão para a única coisa que podia controlar: a disciplina. Ele passou a copiar os movimentos dos japoneses. Aprendeu o código. Parou de gritar, passou a executar. Estudou a língua em aplicativos no celular. Na fisioterapia, ele foi o primeiro a chegar e o último a sair. Aos poucos, Dr. Kenji, o treinador, começou a notar. Marcos não era mais o brasileiro barulhento. Era o estrangeiro disciplinado.
Sua recuperação da lesão foi milagrosa, guiada pela vergonha de não estar treinando. O ponto de virada veio em um jogo teste contra um time da J1. Marcos foi escalado como titular. Ele jogou a partida da vida dele. Forte na marcação, passes limpos, zagueiro impecável, sem um único grito de emoção. Ele jogou o futebol perfeito segundo o código japonês. O Kyoto Phoenix venceu por 1-0, e a atuação de Marcos foi crucial. No vestiário, o time inteiro fez a reverência. Dr. Kenji o olhou e pela primeira vez sorriu levemente e disse em um japonês gutural: "Bem-vindo." Marcos sentiu a vitória, o respeito. O contrato profissional parecia finalmente vir. A promessa era que na semana seguinte, o visto de trabalho e o salário seriam regularizados. Ele ligou para a mãe e pela primeira vez disse que estava tudo bem de verdade. Mas o sistema, que ele havia acabado de vencer em campo, estava prestes a derrubá-lo de novo, fora dele. A burocracia japonesa. Na segunda-feira, o diretor de contratos o chamou. Não para assinar, mas para pedir desculpas. Marcos-san, seu visto de trabalho foi negado. O governo japonês não aceita atletas estrangeiros de formação, a não ser que o salário atinja um valor X. Seu clube não pode pagar esse valor. Era a segunda derrota. O sistema o havia aceito como jogador, mas não como trabalhador. A regra burocrática impedia a continuidade do sonho. A lei no Japão era mais forte que o talento, e o clube não podia quebrar a lei. A dispensa veio em forma de uma reverência longa e um envelope com um bilhete de volta. O adeus foi o mais doloroso. Não foi por falta de talento ou raça. Foi por falta de dinheiro e documentação. Mas o que o futebol deixou, além dessa dor burocrática, foi a certeza de que ele podia se adaptar e ser forte, e que voltaria para casa com um novo tipo de honra. A volta para o Brasil foi mais rápida. 3 dias depois, Marcos estava de volta à kitnet, abraçando a mãe e o pai, que o receberam com lágrimas de alívio, não de decepção. Ele não tinha o contrato de milhões. Não tinha a glória. Tinha apenas a mala, o casaco grosso e a fotografia da mãe intacta. A primeira coisa que Marcos fez foi contar a verdade. Ele não falhou no campo. Ele falhou na burocracia e na ganância do empresário. A verdade, cruel mas limpa, era libertadora. A reflexão final bateu forte. O que o futebol japonês realmente ensinou a ele? Ensinou que a disciplina vence a raiva. Ensinou que a organização é vital. E que a honestidade é o único contrato que vale a pena assinar. Ele não virou jogador profissional. O sonho de tirar os pais do aluguel pela bola morreu. Marcos se matriculou em um curso técnico de logística. O mesmo sistema de planejamento e organização que o sufocou no Japão era agora a ferramenta que ele usaria para vencer na vida real. A ironia da história é que o futebol o tirou da Vila Rosário, mostrou o mundo e o trouxe de volta, mas transformado. Hoje, Marcos trabalha na área de logística de uma grande empresa. Ele é pontual, organizado e respeitoso. Ele usa a disciplina biliar que aprendeu com Dr. Kenji. E nos fins de semana, ele treina os garotos do bairro de graça. Ele os ensina a chutar, mas principalmente, ele os ensina a ler a letra miúda do contrato e a nunca aceitar ser mercadoria. Ele não ensina a ser craque, ele ensina a ser homem. Ele usa o campo de terra para alertar sobre os riscos de um sonho. Ele não veste a camisa do Kyoto Phoenix, veste a camisa da honestidade. E o maior troféu dele é a paz de saber que ele fez o seu melhor. Ele não virou o ídolo da nação, mas se tornou o exemplo de que é possível perder o jogo e vencer a vida. Ele nunca jogou no Maracanã, mas foi o Japão que ensinou a ele que a verdadeira glória está em fazer o seu trabalho com honra, mesmo que ninguém esteja assistindo.